CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia. Bom dia, Carmen. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, fazer a prece e dar continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicida. Estamos sentindo a falta do Fernando hoje, né? Foi passear. Estando Jesus, é o óbolo da viúva, é o capítulo 13, item 5. Estando Jesus sentado em frente ao gasofilácio, observava de que maneira o povo ali ofertava dinheiro e viu que muitos ricos o ofertavam com abundância. Viu também uma pobre viúva que ali deixou somente 2 pequenas moedas, que valiam 1/4 de um asse. Jesus, então chamando seus discípulos, falou: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram a sua oferta no gasofilácio, porque todos os outros deram do que tinham em abundância. Ela, porém, ofertou do que lhe era necessário, deu mesmo tudo o que tinha, tudo o que lhe restava para viver. Assinalado por Marcos, capítulo 13, e por Lucas, no 21. Médico Jesus, aqui nos reunimos em Teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita. Rogamos em Teu nome a presença amiga da nossa irmã Ivone, do Camilo, de Leon Denis, os responsáveis por esta obra que iremos estudar, e precisamos da inspiração deles, da inspiração, da proteção do altivo, o diretor da nossa casa, e da coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra nesta casa, pedimos a devida permissão, Senhor, para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, dando continuidade, nós estamos no capítulo 21, o elemento feminino. Vamos ler e daqui a pouco nós nos situamos. Já passamos, toda semana a gente comenta a respeito da regressão que o Camilo fez e que ele chega à conclusão de que somente a reencarnação é o remédio para a sua cura. Então vamos lá. Eis, porém, que, além túmulo, uma menina de apenas 15 anos apresentava-nos o padrão do intelectual moralizado, ensinando-nos a servir a nobre causa da redenção própria e alheia, enquanto cultivava o que fosse agradável e lindo, oferecendo-nos, assim, a proveitosa lição que caiu nas sutilezas do nosso entendimento, confundindo-nos e envergonhando-nos a lembrança do desperdício dos valores intelectuais que possuímos. Entre mentes, enquanto declamava gentil poesia, enquanto declamava a gentil poesia, lendo em seu álbum cor de estrelas de sua mente ebúrnea. O que é uma mente ebúrnea, Carmen? Relativo ao marfim. Evolavam ondas luminosas que, atingindo todo o recinto, ornamentado de rosas, absorvia-o em suas vibrações dulcíssimas, a tudo impregnando
do seu franco poder sugestivo. As cenas descritas nos versos cantantes e deliciosos corporificavam-se ao redor de nós, estabeleciam vida e movimento, arrastando-nos à ilusão inefável de estarmos presentes em todos os cenários e passagens, assistindo, quais comparsas fabulosos, as elegias ou epopeias. O que é elegias? Elegias é um poema triste, melancólico, ou epopeia, que é a história, né? É um feito heróico, uma história heróica, um feito heróico. Dos doces romances de amor magnificamente contados pelos mais lindos e perfeitos poemas que até aquela data pudemos conceber. O desfile poético que a Terra venera como patrimônio imortal, legado pelos gênios que a têm visitado, daria pálida ideia do que presenciamos naquele entardecer lenificante do Burgo da Esperança. Os versos cantavam de preferência a natureza, assim a Terra, que do espaço e de alguns outros planetas habitados, já por ela estudados atenciosamente, louvando em arrebatados haustos ou glorificando em doçuras de prece a obra da divina sabedoria, envolta sempre nas miríficas expressões da beleza e da perfeição. Então, eles ficaram até envergonhados, né? Que se achavam tão doutos, tão capacitados, diante desse espírito que se apresentava como uma menina e lia as suas poesias. E como no mundo espiritual tem muitos recursos, a poesia se transformava em vida, dava em cores, vida, e que eles não conseguem traduzir essa beleza para nós aqui. A gente imagina, né? Quando Chopin toca também, a música se transforma em imagens. E é uma outra, tanto ele quanto outros artistas, né, elevados, é um outro ponto de apreciação, uma nova maneira de se apreciar a beleza das artes, da música, da poesia, com os recursos que tem no plano espiritual. Eu me lembro, já tem alguns anos, já faz um bom tempo, quando lançaram o CD que aparecia imagem, você botava na televisão, você lembra? Eu lembro. Aí, não era baratinho não, era caro. Aí uma pessoa, lembro até o nome dela, Luzia Matias, ela já falou aqui. Vocês têm que ver, agora, porque tinha somente o disco, tinha a fita cassete, aí lançaram o CD, com aquelas fitas mesmo com imagem. Ela é a coisa mais linda. A gente vê a pessoa tocando. Olha, foi uma revolução. Depois daquilo, vieram acho que não sei nem se mais tem, as videotecas que chamavam, que alugava vídeo, aquelas DVD, alugavam, aí foi uma febre também, hoje nem mais tem. Então, quando aquilo foi lançado, eu não me lembro quando, mas se vão aí alguns anos, pelo menos uns 20 anos atrás, olha só, passou muito rápido, já acabou, já tem outras coisas. Então a tecnologia aqui na Terra, ela vai avançando, e vai alcançando esses recursos que já existem no mundo espiritual. É devagarinho. Então vamos lá. Então ele está falando, né, desses momentos de enlevo, depois de tanta dor, com a recordação do passado. Alguma pergunta, alguma colocação?
Eu sou do tempo da fita cassete ainda. O toca-disco era aquele grandão, era uma vitrola, que era rádio e toca-disco, né? Quem tinha aquilo era rico. Era rico. Como o telefone, no meu tempo, era rico. Não era qualquer um, não. Eu encontrei com a minha namorada, lá fiz conheci. Eu morava na Ilha do Governador, ela em Oswaldo Cruz. Como é que eu ia encontrá-la em Oswaldo Cruz? Eu não tinha telefone. Aí ela falou assim, a minha vizinha tem. Aí me deu o telefone da vizinha, o vizinho que dava telefone. Aí eu fui para o orelhão, comprei umas fichas. Hoje você não tem nem mais orelhão, né? E telefone era o preço de um carro. Como o tempo passa rápido e como a tecnologia avança, o desenvolvimento intelectual é muito rápido aqui na Terra. Infelizmente, o desenvolvimento moral é mais lento, não acompanha. Se a gente olhar lá para trás, para alguns séculos atrás, a gente vai ver que o desenvolvimento moral também avançou em relação a algumas práticas, algumas leis. A escravidão fez parte. Hoje é um absurdo. Então a gente vem avançando moralmente. A mulher vem ganhando o espaço merecido que ela tem. Porém, é muito lento ainda, é muito pouco em relação ao progresso moral. E o que a gente não pode esquecer é que a doutrina espírita ela veio para alavancar esse progresso moral, né? Lá Kardec afirma isso em Obras Póstumas, está no Livro dos Médiuns, está no Livro dos Espíritos, o progresso moral. Na verdade, nós somos poucos aqui, a minoria. Numa casa espírita, somos a maioria. Porém, com relação ao todo, a compreensão, somos poucos. E por isso estamos aqui divulgando, através dos meios que a gente possui hoje, a bendita doutrina espírita. Então vamos lá. Ele continua aqui. Aqui eram os mares e oceanos deslumbrantes, retratados habilmente à nossa vista. Ela cantava e aparecia lá a imagem. À proporção que declamava poesia, positivando a suntuosa beleza que lhes é própria. À página seguinte, vinham as odes triunfais, as montanhas altaneiras e imponentes. O que são odes? Odes triunfais, as montanhas altaneiras e imponentes, monumentos eternos da natureza, à glória da criação, ricas, depositárias de valores inestimáveis, como escrínios sagrados, onde o Onipotente ocultou tesouros, até que os homens, por si mesmos, dignamente deles se apossem, como herdeiros que são da divina herança. Lá fora, vê quem está lá, está passando ali, ó. Mas vê lá onde ele vai. Então, odes. Tá. Composição poética de gênero lírico. Então, como ela disse aqui, as páginas seguintes vinham as odes triunfais, né? É o gênero lírico, as montanhas altaneiras e impotentes. E aqui ele vai descrevendo a beleza que era aquele momento em que ela recitava o seu poema. Mais adiante,
a exuberância das selvas, mundos ignotos, diante dos quais a criatura medíocre se intimida e recua, mas que ao idealista emociona e revigora de fervor no respeito a Deus. As selvas, secrário fecundo e profundo como o oceano, em cujo seio turbilhões de seres iniciam o giro multimilenar na ascensão para os pináculos do existir, e seres, como toda a criação, batizados nas bênçãos vivificadoras do sempiterno, que os dirige por meio da perfeição suprema de suas leis. Hoje a gente sabe o que é uma selva, né? Naquela época, a década de 30, ninguém sabia. Hoje a gente tem muitos recursos, tem os satélites, e a gente vê que é um oceano de mata, né? Um oceano de mata. É uma riqueza imensurável. Causa temor, causa temor. E por isso ela é cobiçada por todas as nações, principalmente as grandes nações que desejam um pedaço do nosso Brasil, apenas para explorar, como sempre fizeram os mesmos. E como nós sabemos da reencarnação, alguns daqueles que sempre exploraram a nossa terra, reencarnados no Brasil, doam por causa da ganância, né? Acaba doando. Eles vendem por uma bagatela, e o nosso Brasil vai sendo assim dividido entre os mesmos ambiciosos, vendido por antigos ambiciosos para os mesmos ambiciosos de sempre. Mas Deus é que sabe, não é? Deus é que sabe. A gente tem que cuidar da nossa alma. Já que eu não posso fazer nada, a gente cuida da nossa alma. Mas não era tudo. Acolá, em mais outra página, floresciam elegias dizendo dos panoramas humanos em demanda da redenção. Histórias emocionantes, atraentes, de amigos da própria poetisa, e que perlustraram caminhos sacrificiais por atingirem ditosos planos na escala espiritual. Ao arrebatador anseio poético de Ritinha, nossas mentes com ela vibravam, captando suas mesmas emoções, as quais penetravam nossas fibras espirituais, quais refrigerantes, bálsamos, propiciadores de tréguas às constantes penúrias pessoais que nos diminuíam. E ela, como se estivéssemos presentes, com seu pensamento em todo aquele festígio imaginado, vogando pelos mares imensos, galgando montanhas suntuosas para descortinar horizontes arrebatadores, alçando espaços estelíferos, mergulhando no éter irrisado para o êxtase da contemplação harmoniosa na marcha dos astros, coparticipando de dramas e acontecimentos narrados eloquentemente nas altas, sublimes expressões a que só a legítima poesia poderia captar de nos arrastar. Então tudo aquilo se materializava através do seu pensamento. Através do seu pensamento. Tem umas palavras aqui diferentes, mas dá para a gente entender o contexto. Mas vamos ver aqui essas palavras, ó. Peraí, vamos lá. Vou ler todo esse parágrafo e a gente vai parando nessas palavras que a gente não conhece. Ao arrebatador anseio poético de Ritinha, nossas mentes
com ela vibravam, captando suas mesmas emoções, as quais penetravam nossas fibras espirituais, quais refrigerantes bálsamos, propiciadores de tréguas às constantes penúrias pessoais que nos diminuíam. Eles se sentiam pequenininhos diante de tanta beleza, né? Eles que se consideravam os intelectuais da terra. E era como se estivéssemos presentes com seu pensamento em todo aquele fastígio imaginado. Fastígio imaginado. Fastígio é o que enlouquece, que estonteia, não é isso? Deixa a pessoa tonta. Saciada, vamos lá ver aí. Um lugar alto. Olha o meu... Vamos lá então, vamos ver aqui de novo. Em todo aquele fastígio imaginado, como se estivesse do mais alto observando, né? Vogando pelos mares imensos. Deslizando deve ser vogando. Vaga é onda, vogando sobre as ondas dos mares imensos. É o que dá para entender aqui pelo... Galgando montanhas suntuosas para descortinar horizontes arrebatadores, alcançando espaços estilíferos, quer dizer, cheio de estrelas, mergulhando no éter irrisado para o êxtase da contemplação harmoniosa da marcha dos astros. O éter é a matéria sutil, quintessenciada que nos cerca, né? Onde somos todos mergulhados. O êxtase da contemplação, o estado de êxtase, o espírito sai de si. Enfim, em verdade, os temas apresentados não nos eram desconhecidos. Ela falara simplesmente de assuntos existentes em nossos conhecimentos. Justamente por isso era que podíamos sorver até o deslumbramento a grandiosa beleza que tudo irradiava. Todavia, suas análises de ordem superior revelavam feições inéditas para nossa percepção, traduzindo o fato novidade empolgante para nossos espíritos engolfados nas conjecturas simplesmente humanas, quando o que presenciávamos agora era a classe elevada com que literalmente se poderia reportar ao plano divino. Quando sua voz silenciou e os sons da harpa emaranheceram nos acordes finais, nós outros, que desde muito nos desabituáramos de sorrir, deixamos expandir no seio reconfortado o sorriso bom de salutar satisfação. Ela própria usou a palavra dirigindo-se a nós. Conforme tendes compreendido, meus caros irmãos, procurei associar a ideia do divino às minhas humildes composições. Convidei-vos como zeladora, que também sou do progresso do sentimento moral religioso, nos vossos corações, a fim de vos recordar de que esquecestes de laurear vossos ensaios literários, quando homens fostes com as benéficas ilações em torno das magnificências que o universo oferece ao legítimo pensador. Então, na poesia dela, ela colocou o aspecto religioso, grandioso, a beleza que no universo
existe e que existe aqui na Terra também. E que é aqueles homens, escritores famosos, como é o Camilo, até hoje venerado em Portugal, se sentiu pequenino, porque retratava apenas as coisas mundanas, esquecendo-se de que o dom é sempre divino, esquecendo-se do Criador, esquecendo da beleza que eleva, que enleva. Tinhais Deus a se revelar no vosso universo. Tinhais Deus a se revelar aos vossos olhos, representado nos fatos inconfundíveis da natureza. Poderíeis glorificá-lo, fazendo das vossas produções oblatas. O que é uma produção oblata? E exaltações à verdade. Deve ser uma coisa apagada, né? Assim auxiliando a outrem, menos esclarecidos do que vós, a encontrar também o pensamento divino esparso na gloriosa história da criação. É que a Carmen é igual a mim. É só depois que ela reencarnar de novo que ela vai saber mexer em teclado de celular. Basta o verdinho, o vermelhinho, né? Inventaram uma opção de coisa para complicar a gente, né? A minha neta com 3 anos mexe nisso aí melhor do que eu. É. Oblata é tudo que se oferece a Deus no altar. Olha, eu não tô traduzindo nada certo aqui. Então vamos lá. Vamos pegar aqui novamente o que ela falou aqui. Poderíeis glorificá-lo, que é o poema que eles fizeram, né? Fazendo das vossas produções oblatas e exaltações à verdade, assim auxiliando a outrem menos esclarecidos do que vós, e encontrar também o pensamento divino esparso na gloriosa história da criação. Então ele está dizendo para glorificar, eles deveriam ter glorificado, como se glorifica no altar, as obras que eles escreveram. Aqui, como é que é seu nome? Luíse. Luíse está vindo pela primeira vez. Nós estamos tratando aqui de espíritos suicidas, viu, Luíse? Já está no final do livro. Eu sei que é um pouco difícil você compreender, mas a gente vai terminar e vai recomeçar. Se você vir a continuar vindo aqui, você melhor vai compreender essa história. Mas preferistes o negativismo destruidor, formas de análise insulsas, conceitos puramente humanos, eivados, portanto, de prejuízos e fadados ao ouvido é esquecimento, porque nem sequer a vós próprios foram capazes de edificar, preparando-vos para qualquer setor da vitória. O que apresentei na tarde de hoje, recebestes como a mais elevada e sublime expressão literária que poderíeis conceber. Sabei, no entanto, que para nós é apenas o ponto inicial, simples abecedário, quer dizer, o abecedário de conhecimentos artísticos, pois sou apenas uma aprendiz humilde e ainda titubeante na ciência universal. Então, já está dormindo? Como é que é seu nome? Luíse. Ela me perguntou aqui o seu nome de novo, ela não prestou atenção. Luíse, aqui a gente terminou um conjunto de ideias. Então esses espíritos, esse grupo de espíritos foram homens conhecidos aqui na Terra, que se suicidaram. Passaram
por um grande sofrimento, porque o suicídio não leva a gente a lugar nenhum, pois a morte não existe. Sofreram muito, levaram algum tempo, um bom tempo para se recuperarem, e alguns deles, esse grupo que está aqui, resolveram, esses espíritos, aprofundar no mundo espiritual o conhecimento a respeito de Deus, a respeito do Evangelho de Jesus, a respeito de determinadas ciências. Num ponto, depois de 3 anos de estudos, eles mergulharam na sua própria consciência, fazendo uma regressão. E saíram dessa regressão doloridos, que lembrar o passado dói muito, machuca muito, a ponto de algum deles, como foi aqui o caso do Camilo, ter que ser ajudado com passes, ajudado com técnicos do psiquismo, médicos, para ele se recuperar. E após tudo isso, eles resolveram reencarnar, eles vão reencarnar. Porém, entramos nesse capítulo, antes da reencarnação propriamente dita, porque no mundo espiritual existem as sociedades, ou uma grande sociedade, onde se tem um lazer, onde se tem momentos de enlevo, com músicas, com peças, que sempre elevam o ser, diferentemente de muitas das músicas, das peças, da poesia, das artes aqui da Terra. E após aquela dolorida lembrança, eles foram ver essa menina. Aí está falando aqui, nesse capítulo, do componente feminino, das mulheres lá no mundo espiritual. Porque até então nós só estamos falando de espíritos que animaram corpos masculinos, homens, no mundo espiritual. Mas por que isso? Porque quando eles chegaram lá, a primeira coisa que foi feita foi a separação entre homens e mulheres. Isso devido à nossa a imperfeição deles, né? Para não ter os envolvimentos que aqui na Terra tem. Eles não estavam ainda educados o suficiente para estar ao lado uns dos outros, mulheres suicidas e homens suicidas. E com as mulheres, ele não tocou aqui, certamente, elas conduziam esses espíritos. E os homens, espíritos masculinos, conduzindo esses espíritos. Agora vem um encontro de alguns espíritos femininos, de elevada moral. Aí ele contou da Ritinha, que se apresentava como uma menina de 15 anos. E ela, nessa reunião, ela levou-os num grupo de 10 pessoas, mais alguns instrutores, para a sua casa, a sua residência, que na aula passada mostrou a beleza da sua casa, simples, porém bela. E ali ela recita essa poesia aqui, que a gente estava analisando. Entendeu, Luíse? Você gravou o nome dela agora, ou Carmen? Não vai me perguntar de novo, é Luíse. Vamos lá. A gente já está terminando. Eu não sei se vale a pena a gente parar aqui, porque parou um parágrafo, ou continuar um pouco mais. Vamos continuar, né? Que é muito grande. Faltam algumas páginas para terminar esse capítulo. Vamos lá. Mais 15 minutinhos só. Luiz, não deixa a Sandra dormir não, tá? Que a Sandra já está com uma certa idade, fica de olho nela, se ela dormir, você faz assim nela. Não finalizaremos estas exposições sem darmos contas ao leitor do que se desenrolava nos departamentos femininos. Tratamos até agora dos casos de suicídio atinentes ao elemento masculino, foi o que nós estávamos dizendo.
Sabei, no entanto, que bem pouco terei a acrescentar sobre o que ficou descrito neste volume, e assim mesmo ponderando apenas quanto a certas particularidades de instrução e reeducação íntima, algo diferente acerca de espíritos que deveriam insistir em renascimentos sob a aparência carnal feminina, a fim de renovarem esforços fracassados ou repararem delitos graves, deslustrosos para o sexo como para a entidade que os cometera. Espíritos que são todas as criaturas têm grau idêntico de responsabilidade nos atos que praticam dentro ou exteriormente dos dispositivos da lei soberana, que tudo rege, o que será o mesmo que declarar que nossas irmãs, as mulheres que se deixam absorver pela desesperação do suicídio, estão sujeitas aos mesmos efeitos resultantes da causa sinistra que criaram com um ato da própria vontade, efeitos já bastante indicados nestas páginas. São, pois, tão responsáveis pelas próprias ações, pensamentos, estados mentais, como nós outros, os homens. Daí se concluirá que a bagagem moral que possuírem, boa ou péssima, influirá sobremodo no estado a que se verão reduzidas pelo suicídio, estado já de si mesmo calamitoso, e por isso mesmo digno de ser evitado com a aplicação da coragem moral frente aos embates comuns à existência e com resignação ante o inevitável. Então o que ele está dizendo aqui? Que ele não tem muito a acrescentar do que já escreveu ao elemento feminino, já que elas estão sujeitas às mesmas leis, mulheres e homens. Então tudo que eles sofreram, tudo que foi narrado a respeito deles, elas também passaram. E elas têm que ter forças para que diante dos embates da vida não se deixe sucumbir através do suicídio, porque seria desastroso. Então, não é, Letícia? Então, como é que é seu nome? Luíse. Luíse, é só você fechar os olhos que eu vou falar seu nome de novo. Você abrir os olhos bem. Luíse. Luíse, eu estou ficando velho. Aí esqueço há 2 minutos que eu falei. Luíse, o suicídio é a pior morte que um ser humano pode buscar. Porque sempre há um momento de perturbação quando a gente desencarna, para todos. Com o suicídio, essa perturbação é muito maior, podendo levar dias, meses, anos, décadas. E diante dessa perturbação, nos tornamos frágeis demais. E os secários do mundo espiritual, ou seja, os bandidos, os maus elementos, os espíritos maus, se aproveitam dessa situação e sequestram muitos desses espíritos, muitos. E quando eles sequestram, eles levam para esconderijos, e ali eles são ser viciados de toda maneira. E o resgate é muito difícil, pode demorar até séculos, Então, nunca pense no suicídio como solução dos seus problemas, nunca. Porque o suicídio não é solução para nada. E com resignação ante o inevitável. Ora, no decorrer do nosso aprendizado prático, o qual tinha por instrutor o responsável, o insigne mestre Surya,
entidade extraordinária, cujas reencarnações haviam abrangido todos os setores sociais terrenos e que, por isso mesmo, obtivera latos conhecimentos sociológicos em experiências incomuns no terreno psicológico, Soriomar, cujas aulas só eram ministradas em sentido prático, levou-nos de uma feita a observações muito interessantes nas dependências onde se asilavam nossas irmãs de infortúnio, infelizes mulheres que, fugindo ao nobre papel de depositárias de virtudes sublimadas no mundo, deixaram-se arrastar para o mesmo abismo das paixões desordenadas que nos tragou. Lembremo-nos de que, chegando do Vale Sinistro, ainda no Departamento de Vigilância, ao sermos inscritos como tutelados da Legião dos Servos de Maria, separamo-nos delas, em virtude das necessidades que de ocuparmos locais indicados para nossa recuperação. Fazíamos, pois, reajuste espiritual em setores diversos, enquanto dirigidos por normas idênticas e sob tutela da mesma instituição. Ponto. Vamos parar aqui. Semana que vem a gente prossegue. E o que ele está dizendo aqui é que eles vão visitar esses locais ali com elas. Eles vão até lá, com os guias, com Soriomar, para aprender. Mas não tem nada de diferente do que eles passaram. Nada de diferente. Alguma pergunta? Vamos então fazer a prece. Fala. Faz. A nossa irmã, o nome dela, Luíse, está perguntando se é verdade que a mãe de Jesus, Maria, faz um trabalho junto com os suicidas. Sim, sim. Existe uma colônia espiritual chamada Maria de Nazaré. E todo esse relato aqui que nós estamos estudando são espíritos que foram acolhidos nessa colônia, acolhidos naquela colônia que ela dirige. Jesus pediu que ela abraçasse esses infortunados irmãos com o amor que ela já possuía, porque eles só precisam de muito amor e dedicação. Então ela é responsável por toda essa colônia. Entendeu? Alguma pergunta a mais? Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus pelo estudo que nos trouxe esses irmãos, essa irmã querida, Ivone. Agradecer pela bênção de estarmos numa casa de amor, envolvidos em vibrações harmoniosas, amorosas, fortificando o nosso espírito, o nosso caráter, enfim. Muito obrigado. Muito obrigado aos guias desta casa, ao altivo, a todos vocês que dirigem esta casa de amor. Rogamos, Senhor, por esses irmãos. Mais uma vez, rogamos por eles. Esses que, através do suicídio, retornaram à pátria espiritual. Que eles tenham esperança, que eles tenham forças, coragem, porque vencerão. Retornarão à carne pela misericórdia de Deus. Farão o mesmo caminho e vencerão. Pois o destino de todos nós, filhos de Deus, é a perfeição. Inevitavelmente chegaremos à perfeição.
Que Deus os abençoe e os console. E rogamos a Deus para que fortifique os anjos guardiães dos seres encarnados, para que possam gritar aos seus ouvidos, para que não cometam o suicídio, para que vivam, para que se mantenham vivos, sempre vivos, vencendo os embates de cada dia. Abençoa a nossa humanidade, abençoa todos nós, a nossa casa de amor, o SEAP, abençoa os nossos lares, nossas famílias, abençoa, Senhor, as nossas almas. Em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, do teu amor, Senhor, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno da obra Memórias de um Suicida. Que assim seja.